Olá, amores, tudo bem? Espero que sim. Espero que estejam tomando todas as medidas necessárias contra o Covid-19 para que logo possamos retornar para as nossas salas de aula. Então, nosso assunto de hoje, na disciplina de língua portuguesa, é texto narrativo, precisamente discurso direto e indireto. Então, vamos lá revisar aqui um pouquinho sobre texto narrativo. Quando falamos sobre o texto narrativo, sabemos que se trata de uma história, podendo ser verdadeira ou fruto da imaginação do autor, que chamamos de ficção. Sabemos também que, para ela ter sentido, precisa de alguns elementos, tais como os personagens, a ação, o espaço, o tempo em que acontece e o narrador. Vamos destacar aqui o narrador, ou seja, a pessoa que relata toda a história. Pois bem, agora vamos entender um pouco mais sobre a forma pelo qual o narrador escolhe nos transmitir tudo o que ocorreu, ou seja, que discurso ele irá usar. Então, aqui nessa tela, nós mostramos aqui para vocês o discurso direto. Nele, o narrador descreve a fala dos personagens na maneira que elas acontecem, como eles falam, o personagem próprio é que faz a sua fala dentro do texto, dentro da narrativa. Quando se trata de produzir um diálogo, precisamos recorrer a alguns sinais de pontuação, tá? Esse exemplo foi tirado do livro de vocês na página 64, lá do texto do O a Pé, né, da Vitória Regia, que vocês leram, e aí foi tirado esse exemplo na página 64 no exercício, tá? Ele então respondeu: fiquem tranquilos, Pitá e Moroti voltaram, eles renasceram na flor que acaba de aparecer sobre as águas. Observem que aparece um sinal de travessão, tá? Bem aqui, ó, um sinal de travessão, identificando que esse trecho é a fala de um personagem dessa história, dessa narrativa. Então, o discurso direto, quando ele fala direto, é porque o personagem está trabalhando, está falando diretamente nessa narrativa, tá bem? Então, no discurso direto, sempre vai aparecer esses sinais. Logo, esses sinais, o travessão, ou uma aspa, ou dos pontos, né? Que para aparecer um travessão, antes vai aparecer dois pontos, que indica que logo vem a fala de um personagem. Então, logo que você percebe isso na narrativa, no texto, você já identifica que esse discurso é direto, que tem a fala do personagem diretamente nessa narrativa. O discurso indireto. Este discurso transcreve as falas de forma indireta, ou seja, a fala de um personagem mais trabalhada sendo descrita pelo narrador que conta essa história, essa narrativa. Nele é o narrador quem descreve sem nada alterar o sentido da mensagem. A mesma mensagem que tem a fala de um personagem, o narrador pode descrevê-la de forma como que ele mesmo esteja contando sem aparecer a fala própria do personagem. Esse exemplo aqui também foi retirado do livro na página 64. Então, o pajé da aldeia explicou com pesar que Pitá e Moroti agora eram prisioneiros de Primeira Cunhã Pajé, a feiticeira que vive no fundo das águas e nada mais poderia ser feito. Então, qual é a fala do personagem aí? Que Pitá e Moroti agora eram prisioneiros. Quem é que está fazendo essa fala? O pajé da aldeia. Mas aqui não aparece um travessão, não aparece que o pajé da aldeia próprio está falando, está aparecendo a fala dele própria. Quem está descrevendo a fala dele é o narrador, indiretamente, por isso o discurso é indireto. E aqui, nesse quadro, nós vamos praticar, tá? Vamos lá praticar? Leia os textos e classifique o discurso usado em cada um deles, em direto ou indireto. No primeiro texto, esse aqui,
A professora chegou e disse aos alunos: vocês trouxeram a pesquisa que eu havia solicitado? Todos responderam: sim, professora, trouxemos. Então ela disse: parabéns, parabéns pela responsabilidade, pois agora poderemos começar o trabalho. Então, quando você observa aqui, ó, você já pode observar que nós temos que apresentam os travessões, indicando que são falas de personagens, que os próprios personagens estão participando desse texto. Já no texto 2, aqui, certo? Quando chegou a professora perguntou aos alunos se eles haviam trazido a pesquisa solicitada. Eles responderam que sim. Então, ela os parabenizou pela responsabilidade, dizendo que já poderiam começar o trabalho. Então, aqui nesse texto 2, não aparece travessão, não aparece fala própria dos personagens, mas aparece a fala dos personagens sendo descrita pelo narrador. Portanto, quais são os discursos que nós temos aí? No primeiro texto, é um discurso direto ou um discurso indireto? Muito bem! Vocês perceberam que quando tem o travessão, é porque tem a fala do personagem diretamente no texto, então esse discurso é direto. Muito bem. Então, no segundo texto, né, não aparece travessão, não aparece uma fala direta do personagem, mas aparece a fala indireta desses personagens sendo descritas por quem? Pelo narrador. Então, qual é o discurso aí, direto ou indireto? Muito bem, indireto, né? Que é quando a fala do personagem ela é descrita pelo narrador. Muito bem. Então, queridos, qualquer dúvida, coloquem lá no portal um comentário ou no nosso grupo, tá? No grupo dos pais do WhatsApp, para tirar qualquer dúvida que tenha ficado, né? Mas eu espero que não. Então, fiquem bem, fiquem em casa, aproveitem esse momento em família, né? E logo, logo nós estaremos juntos. Estou com muitas saudades. Fiquem bem.